Salve, salve, Pidemoanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui reunido com meu camarada JC, nosso setorista de seleção Amém. brasileira, seria? Amém. E com o nosso amigo Diegão aí, que sabe tudo de Cruzeiro e tudo do futebol mineiro, seria Mineiro também é isso? Cruzeiro, né? Então fica mais fácil. Estamos aí para poder participar também. Então, Jota, pode começar pra gente. Qual o destaque Bom, você meu traz pra gente essa destaque semana vai aí? para, depois da eliminação da seleção brasileira, a gente começa a dar a voltar as atenções novamente para os nossos clubes, né? E vou trazer aqui meu destaque é o Pacotão, Sim. que parece que vem aí encaminhando do Flusão, vai anunciar. Parece que fecharam com cinco atletas, né? O Ken, do Galo, vem em definitivo. O Guga, também do Galo, vem em definitivo. O Natan, do Galo, vem por empréstimo de mais um ano. Os, Ele não vem, né? Ele continua. O na zagueiro lá, Prancheta. Vitor Mendes, que é do Galo, mas estava emprestado ao Juventude. E o Lima, que é meia do Ceará, né? Então são jogadores assim, que, na minha concepção, chegam para dar uma elevada boa no nível do elenco do Fluminense. Apesar de serem, como é que eu posso dizer? São incógnitas, né? Acho que assim, eu acho que de todos que chegaram, que pra mim vai Se ser tiver titular é o Keno. saudável, né? Keno seja titular desse time. Que teve Claro. uma Claro. temporada Saudável, muito abaixo em relação à frequência dentro de campo. Sim. Mas com certeza, é um jogadorzaço. É uma posição que o Diniz, ele solicitou durante muito tempo, ano passado, porque nós tínhamos o Matheus Martins, que é bom jogador, mas foi vendido, mas é muito novo ainda, então oscilava muito durante as partidas, né? Então o Diniz, ele queria um jogador que é para quebrar essa linha, né? Que quando o Fluminense pegava jogos com equipes muito fechadas, o Fluminense tinha certa dificuldade. Então, cara, eu acho que são reforços assim, que dão uma levada boa no patamar. O Guga chega, na minha opinião, para ser reserva do Samuel Xavier, com características diferentes do Samuel Xavier. O Natan para se manter reserva do Ganso. O Lima, eu vejo como uma boa opção para o John Arias, que eu acho que o Arias agora Gosto do vai Lima. ser... Gosto do já Lima, vinha acho sendo, né, e vai jogador. continuar sendo convocado para a seleção da Colômbia. Então, acho que, cara, bons reforços aí se o Fluminense conseguir fechar. É bom que fique claro que não está nada certo, né? Está tudo muito bem encaminhado. Mas pode ser que amanhã melhore, mas a princípio tudo bem encaminhado. E aí, Jota, queria até comentar sobre uma dessas contratações do Guga, né? Porque o Guga teve um episódio aqui no Atlético Mineiro em que teve uma polêmica por ele comemorar o título do Flamengo em 2019. E agora acaba sendo contratado pelo Fluminense. Vamos ver como é que vai ser a recepção da torcida aí também, né? Assim, eu não vi muitos tricolores reclamando ainda, tá? Não vi. Porque, assim, a chance de reclamar existia, mas por enquanto eu não vi, não. Até porque o Guga também interessava ao Vasco, né? O Guga interessava ao Vasco. Parece que o Fluminense conseguiu chegar aí. Porque ele fez um pacote, foi 13 14 milhões né, pelos dois. Eu o acho Google, que o Fluminense conseguiu comprar 50% dos direitos e o Keno, o Fluminense comprou. A gente só não sabe qual o tempo de contrato, né? Parece que ainda não foi divulgado. A gente não sabe quanto tempo que vai ser. Mas, enfim, são bons reforços para o Fluminense. Fala pra mim, Diegão. Boa, acho que a gente vai seguir na mesma linha do Jota. A gente vai começar a olhar um pouquinho mais aqui para o Campeonato Brasileiro, né? E o meu destaque, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de técnico um pouco mais para frente, é exatamente sobre a legião de técnicos estrangeiros para a Série A nesse ano de 2023. Então, assim, com a eminência a confirmação do Vitor Pereira como técnico do Flamengo, a gente começa este ano ali com 10 técnicos estrangeiros em times da Série A. E uma proeminência de técnicos portugueses, que são a maioria com 6. Então, assim, a gente tem... 7, não? Posso ter confundido. Não, eu vou... Vai falando contigo. Olha, os que não são portugueses, a gente tem o Paulo Pessolano no Cruzeiro, a gente tem o Cudê no Atlético, a gente tem o Vojvoda no Bahia. Então, acho que são os 3 ali. Eu não lembro o técnico do Bahia, eu confundo se ele é português ou se ele é espanhol. Abel Ferreira, português, Luiz Castro, Vitor Pereira, Renato Paiva no Bahia, Antônio Oliveira no Coritiba, Ivo Vieira no Cuiabá e o Cuiabá no Bragantino. São 7 portugueses. São 7 portugueses.
portugueses, um uruguaio, e 2 argentinos. Isso. Então, assim, a gente mostra como que metade da Série A já vai começar ali seguindo com técnicos estrangeiros. Acho que mostra um pouquinho ali que o mercado brasileiro cada vez mais se abrindo para técnicos de fora, mas também, por um outro lado, talvez um pouco da falta de bons técnicos aqui no mercado brasileiro. Você vê, por exemplo, o próprio Vasco ali, com a contratação do Barbieri, a torcida chiou um pouquinho. Então vamos ver como é que vai ser esse cenário ali com metade do campeonato estrangeiro. É verdade, é verdade. O Barbieri já começa com uma pressão sem necessidade. E também a demora para firmar contratações, né? Porque o Pedro Raul está acertado aparentemente no Vasco, o Júnior Urso está acertado e o Patrick De Luca bom também jogador no Bahia, mas nenhuma confirmação, ninguém chegou lá aqui, ó, com a camisa, tirou fotinho, e isso pressiona o Vasco. Então a diretoria fica pressionada. Eu acho que isso passa pelo Barbieri também, que deve estar ansioso com uma torcida por contratações. Cara, o meu destaque também vai ser a atenção aos clubes, né? Eu vou falar um pouco da embaraçosa, da complicada negociação, né, dos direitos de imagem do Campeonato Carioca entre os clubes aqui no Rio de Janeiro. Assim, a princípio, né, porque tem uma empresa que ela faz que negocia, né, escolhida pelos clubes pela FERJ, os direitos de transmissão, que é a Brax, né? E a proposta inicial que foi dada, que ela foi passada aos clubes, foi que o Flamengo receberia 18 milhões e o Botafogo, o Vasco e o Fluminense receberiam 9 milhões. Então o Flamengo receberia o dobro disso. Botafogo e Vasco foram contra isso, né? Deram notas, né, falando que eram contra esse tipo de acordo com os valores, né? E o Flamengo trouxe uma nota dizendo que ele acreditava que ele deveria receber mais que os outros clubes. O Fluminense também foi contra, porque o Fluminense foi o único que não botou nota oficial, mas ele foi contra lá na reunião, né? E o Flamengo deu uma nota, né, mostrando dados, falando sobre engajamento, sobre o número de torcidas, sobre o número de audiência, e querendo mostrar que porque ele acredita que ele deve ganhar mais que os outros clubes, né? Entendo o que o Flamengo fez, mas eu não concordo. Para mim, quando você está você querendo negociar os direitos, você está negociando o direito do campeonato. Ali você não está... O Flamengo não é maior que o Campeonato Carioca, o Botafogo não é maior que o Campeonato, o Fluminense não é e nem o Vasco. Ali são os clubes. Então você tira todos os clubes, bota para jogar Flamengo e Cabo Friense, eu quero ver se vai dar a mesma audiência que Fla-Flu. Então, assim, eu não concordo com essa nota do Flamengo, mas ao mesmo tempo ele está brigando pelo direito dele. Então valeu, é queda de braço. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a última, né, foi que a Brax, ela cortou realmente as relações com o Botafogo e Vasco, né, e ela ofereceu uma proposta agora, o Fluminense ainda não respondeu, em acordo com o Flamengo e o Fluminense, onde foi oferecido ao Flamengo, né, o valor de 20 milhões e ao Fluminense de 14 milhões de reais para poder firmar os direitos de transmissões da dupla Fla-Flu. O Fluminense ainda não respondeu, ficamos no aguardo aí. Já Botafogo e Vasco provavelmente devem se unir para tentar vender esses direitos para uma outra emissora, eles unicamente, e eles esperam que o Fluminense junte a eles também nisso aí. Mas a gente fica aguardando as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Eu não quero nem dar minha opinião sobre isso aí para não me estressar. Eu vou só falar a minha preocupação. Ué, se você quiser dar... fala aí, Diego. Fala porque eu já para ele relaxar. Aqui em Minas, a gente não teve preocupação com a questão de cotas de TV. Foi fechado com a Globo o campeonato. Mas o Campeonato Carioca parece que está passando alguma coisa aqui para os lados, né? Minas sempre teve um campeonato conhecido pelo sistema fácil e um exemplo para outros por poucas datas. Esse ano arrumaram uma confusão, separaram 12 times em 3 grupos. Assim, tô com medo do Campeonato Carioca tá fazendo escola, viu? Nossa. Pô, Campeonato Carioca ele é uma zona do início ao fim, eu diria. Mas tudo bem. E aí, Jota, quer dar sua opinião? Que na boa. É muito difícil você falar mal do Flamengo, porque sempre dá merda. Mas, cara, é impressionante, cara. É impressionante, é impressionante. Enfim, cara... meu pai do céu. Deixa eu calar minha boca que é melhor. É melhor, vai por mim. Não, se você quiser falar, eu corto e jogo tudo numa página flamenguista. Não. Deixa quieto, tá melhor. Deixa quieto. Então tá bom.
E o Né? Flauai falou, fala, Jota. Aí, querem, Tá, eu vou clamam tentar pela ser o sua mais opinião, breve clamam possível e o por mais ela. macio possível. Essa diretoria do Flamengo, Tá ela, bom. ela tem, desde que assumiu, uma mania de querer colocar o Flamengo como centro da mudança do futebol brasileiro. Então, como que eu vou explicar isso? É uma diretoria que ela quer que o futebol brasileiro mude, entretanto, ela não quer que o futebol brasileiro mude para o bem do futebol brasileiro. Ela quer que o futebol brasileiro mude para o bem do Flamengo. Então, ela se coloca acima dos outros clubes, tá? É uma diretoria que já teve episódios recentes, inclusive no Campeonato Brasileiro, de tentar mudar sozinho, de peitar sozinho. Enfim, a Liga foi, essa nova Libra, né? Foi puxada pelo Flamengo, então é uma diretoria que ela toma um rumo um pouco, como é que eu vou dizer assim, complicado. Porque a gente sabe que o Flamengo é um time midiático, então eles vão jogar contra, eles vão jogar para a torcida, porque vamos supor que eles causem um embate com a Globo. A torcida do Flamengo vai comprar essa briga. E eles sabem disso. Então, eles sabem que eles vão ter não sei quantos milhões aí, metade da população talvez do Brasil, comprando o barulho deles. Então, hoje é muito fácil para a diretoria do Flamengo tomar atitudes, como é que eu posso dizer, individualistas. Só que eles esquecem que o futebol brasileiro não é só o Flamengo. Foi o que o Eric falou. O Campeonato Carioca não é Flamengo e Cabo Friense. Pelo contrário. O Campeonato Carioca é o Fla-Flu da final, é o Flamengo e Vasco da semifinal, é o Botafogo. Cara, e esse ano, por incrível que pareça, a gente teve jogos tão legais no Carioca. A gente teve um Botafogo e Fluminense aí, que foi muito legal. Aquela Pô, o semi foi Botafogo fez muito, 2 a pô, 0 O foi... Fluminense fez um gol no finalzinho, que acabou indo para a final. É, Me corroeu, teve um pô. Flamengo e Vasco Me também, que o corroeu. Vasco sai na frente do Flamengo, o Flamengo vira o jogo. Então, cara, a gente teve um campeonato, tipo assim, talvez tenha sido o Sim. campeonato mais legal dos últimos anos, né? Primeiro que teve a volta da torcida por completo. Poxa, mas é sempre assim, cara, é uma diretoria do Flamengo que costuma deixar um pouco de lado as questões coletivas. Ela pensa, é uma diretoria extremamente individual. Então, eu tentei ser macio, não falei nada demais, mas é a minha opinião. Eu também acho que não falaram demais. Se eu fosse você flamenguista, na última foto do Jota, deixava nos Minha última comentários. foto é eu chorando, fazendo análise de Brasil e Croácia, né? Não esquece. Então eles vão ter piedade de você, fica tranquilo. Gente, vamos falar um pouco da eliminação do Brasil e também sobre quem a gente acredita, né, que possa ser o novo treinador da seleção brasileira. E falando um pouco começando com a eliminação, né, que é o assunto que todos esperavam que a gente falasse, que dói ainda até hoje, reveja aquele lance do gol da Croácia até o final. Eu queria saber de vocês aí, o que faltou para esse Brasil, se realmente tem um personagem principal essa eliminação, né? E qual é o sentimento que fica aí para uma próxima Copa do Mundo também. Então, antes do Jota, pro Jota não chorar, Diegão, começa falando, por favor. Vamos lá. Primeiro, eu sou contra muito essa questão de achar sempre um culpado. Então, não acho que aqui é o momento da gente ficar procurando gente para crucificar. Ah, mas o Neymar não bateu pênalti. Ah, mas o Fred não devia ter ido naquele lance. Ah, mas não podia ter... Assim, acho que talvez tenha faltado um pouco até de maturidade, acho que em alguns momentos, para segurar o jogo, fazer uma cera, se fosse o caso. Então, acho que todo mundo vai falar, como é que... Ser mais brasileiro, Assim, né? é aquela coisa, assim, na minha opinião. Faltavam 4 minutos, pra que tinha 7 na frente da bola? Realmente, é isso. Mas se você pegar 2 lances antes, o Neymar pega uma bola perto do meio de campo na ponta esquerda para segurar a bola. Para mim, um lance até a ideia boa de segurar a bola, mas falta perna para segurar. No lance do gol, você vê o Danilo puxando a perna para poder voltar. Você vê assim que a seleção estava exausta, todo mundo estava dando o seu máximo dentro de campo. Então, assim, muita gente crucificando o Marquinhos. Cara, a Copa do Marquinhos e do Thiago Silva, para mim, é uma Copa praticamente irreparável. A dupla de zaga do Brasil foi muito bem, para mim não teve culpa no gol. Ah, Marquinhos perdeu o pênalti. Cara, acontece. Vai ter gente crucificando. Eu vi muita gente crucificando, né? Pô, por que o Rodrigo foi bater o pênalti? O menino tem 21 anos.
Cara, o Rodrigo, na ausência do Benzema, ele é o batedor de pênalti do Real Madrid. Então, assim, decidiu uma semi de Champions League. O Rodrigo às vezes tem um aproveitamento incrível. Exatamente. Então, assim, eu não acho que é questão de procurar um culpado. Eu acho que a seleção teve problemas, sim. Eu acho que a gente pode falar mais aqui sobre os problemas que a seleção teve. Falta de criatividade em alguns momentos, sobre a falta de objetividade em outros. Mas, assim, eu acho que o grande ponto para mim da eliminação, talvez, até pelo cansaço, foi exatamente a falta de cabeça. Foi a questão ali de saber Sim. que, beleza, se você vai pressionar, cara, a bola não pode passar. O Casemiro podia ter segurado o lance e ter sido expulso. O Fred não podia ter ido. Se ele foi, podia ter feito a falta. Então, assim, são várias questões que poderiam ter acontecido, mas, assim, eu, óbvio, fiquei chateado demais, acho que todos nós, mas não acho que é o caso da gente procurar culpados nesse momento. Perfeito, perfeito. Concordo com o que você falou. Agora, Jota, abre seu coração, meu amigo. Vai lá, Jota, fala pra gente. Que a gente não está na hora de caçar um culpado específico. Existiram erros, sim, mas eu acho que a gente, mais uma vez, cara, a gente foi eliminado no detalhe. Foi um jogo que nós não merecíamos ser eliminados. Cabe ressaltar que também foi o pior jogo do Brasil na Copa, o pior primeiro tempo do Brasil na Copa, isso falando dos titulares, né? Camarões também não foi uma boa partida, mas a gente estava com o time reserva. Mas enfim, primeiro tempo, que eu, se eu não me engano, inclusive eu falei nos stories do Na Prancheta sobre isso, que o Brasil precisava controlar a região do meio campo, porque a Croácia, ela tem dentro do seu jogo, por características, se defender controlando essa região. São 3 jogadores nível AAA Europa, que é o Brozovic, o Modric e o Kovacic, sabem controlar muito bem tempo, espaço, velocidade da partida. Então, eu acho que o primeiro erro aí do Tite foi a escalação. Eu acho que era jogo, sim, para talvez sacar um ponta. Tá? O Rafinha não fez uma boa Copa. O Rafinha, na minha opinião, foi o jogador que eu esperava mais e acabou não entregando tanto. Então, talvez fosse jogo para a gente entrar com o Bruno Guimarães ou talvez com o próprio Fred, para a gente ter mais volume e quantidade de atletas dentro do meio campo para a gente poder controlar, se impor ali. Mas mesmo assim, mesmo nós jogando mal, no segundo tempo, nós perdemos 3 ou 4 chances ali que eram bem aproveitáveis, né? Teve a do Paquetá, se eu não me engano, teve 2 no pé esquerdo do Neymar, que o goleiro croata, cara, bizarro. Então, assim, fica o gostinho de, poderia ter sido diferente. Concordo com o Diegão, acho que Sim. houveram erros, sim. Acho que o Tite, ele mexeu, não vou dizer que ele mexeu mal, mas talvez teria sido o momento do Fabinho no lugar do Fred, eu acho, na prorrogação. O Pedro, na minha opinião, ele errou também, não era momento de acelerar passe nenhum. Não era passe em ruptura ali, era passe pro lado, segura a bola, vamos jogar, chama o Antony. O Antony estava deitando no lateral esquerdo da Croácia, então chama o Antony. Chama o jogo. Então, assim, o Pedro errou, o Fred erra em saltar a pressão, o Fred não era para ter saltado pressão. E quando o Fred quebra, não sei se vocês reparam, o Danilo toca de cabeça. Quando ele toca de cabeça, o Antony está meio... Não sei se ele está meio fora de posicionamento. Então, assim, ele fica meio que na indecisão se ele salta no lateral, se ele recompõe. Enfim, cara, tivemos muito azar também no gol. A gente fala, o Casemiro poderia ter feito a falta, mas a bola partiu do Casemiro. Ele roubou a bola do Modric. Só que, infelizmente, o bote saiu pro lado errado, a bola espirrou pro lado errado. O Alisson tava na bola. Se o Marquinhos não toca, o Alisson pegava. Então, cara, são detalhes. Tem um vídeo que é muito bacana. Um dia, vou até pedir pro Eric botar na prancheta, que é o do Guardiola falando sobre a eliminação do City na última Champions League. E ele fala que essa mesma questão que a gente está debatendo aqui agora. Faltou maturidade para a seleção? Não sei, porque são detalhes da bola. Guardiola fala que naquela eliminação para o Real Madrid, a pergunta da maturidade só estava sendo feita por detalhes.
que ele fez os repórteres que estavam na mesa sentarem e analisarem. Ele falou assim, pensa comigo, você estaria me perguntando se meu time tem maturidade. Se a bola que o Rodrigo cabeceou não desvia num zagueiro antes e fica perfeita para o Rodrigo cabecear, você não ia estar nem me fazendo essa pergunta, porque a gente estaria classificado. É a mesma coisa que eu digo. Sim. Houveram erros? Sim. Mas, cara, futebol é momento. Futebol é... Infelizmente, são 2 Copas que... Futebol não tem justiça. São 2 Futebol Copas que a gente é eliminado num momento onde dói muito, né? Eu acho que essa eliminação, sério mesmo, eu tava assistindo um jogo com os amigos e a da Bélgica, eu chorei que nem criança. Essa eu não chorei. Porque eu fiquei, tipo assim, Eu tava em choque. mas uma hora assim, Eu olhando fiquei pra entendeu o TV, que estava acontecendo. imaginando, eu pensando assim, cara, não é possível. Não é possível, faltavam 4 minutos. Então eu fico chateado a gente ficar discutindo coisas superficiais, mas, cara, não vou dizer que não tem explicação. Tem explicação, futebol, mas, enfim, já é o maior jejum, tá? Já é o maior jejum igualando entre 70 e maior 94. jejum da seleção, então nós precisamos quebrar isso, nós precisamos voltar a ganhar uma Copa. Mas é uma seleção que ainda me dá esperança, por ser muito nova. Se a gente olhar, temos Vinícius Júnior. E antes que fale do Tite, eu queria só deixar claro, tá? Eu adoro o Tite. Acho que o Tite errou, mas o Tite mexeu bem, cara, no time, na segunda parte. O Brasil cresceu entre o primeiro e o segundo tempo. O Rodrigo entrou muito bem, o Vinícius Júnior não fez também uma Copa, nossa, como a gente esperava. Ninguém fez uma Copa como a gente esperava. O Paquetá foi abaixo. A Rafinha talvez tenha sido. Infelizmente dói, mas, cara, a gente vai ver isso aí e por muito tempo ainda. Essas coisas aconteceram no futebol. Foram detalhes dentro de uma sucessão de erros, foram erros. Não foi um gol contra, não foi uma expulsão. Foram detalhes, foram erros pequenos que geraram consequências grandes. Foram 2 erros, na minha opinião. No lance do gol foram 2 erros, na minha opinião, do Pedro e do Fred, que acabaram gerando gols. Mas, enfim, vambora, cara. Vambora, novo Assim, ciclo. Eu acho que até para complementar, a gente fala muito dos erros do Brasil e é natural que a gente procure os erros, como eu falei, mas como você começou o seu comentário ali, Jota, acho que vale falar a qualidade da seleção croata em alguns pontos. Meio de campo muito forte. O goleiro, acho que pouca gente conhece o Livakovic, mas tá fazendo uma Copa excepcional e assim, com a lesão do Neuer, eu não estava nem sabendo dessa. Mas eu acho que o Gvardiol está fazendo uma Copa assim. Ele já vem sendo especulado em vários clubes ali, então assim, acho que está só aumentando o valor de mercado dele para RB. Então, está fazendo uma Copa muito boa. Assim, acho que não falou o Perisic muito bem, o próprio Kramaric faz uma Copa muito boa também. O Kramaric. Então, assim, óbvio, vai pegar a Argentina agora. A Argentina, para mim, continua favorita, mas assim, o time da Croácia teve os méritos contra o Brasil também, que foi melhor que o Brasil no primeiro tempo. E é um time. A Croácia é um time cascudo, um time copeiro, um time que sabe jogar, que sabe quando tem que. É porque é muito complicado quando a gente vai falar um pouco sobre imaturidade, mas eu acho que é uma questão muito de também como o time se sente na partida. Eu acho que o Brasil ele se sentiu muito, muito perto da classificação. Então isso passa até por uma leve diminuição na concentração dos jogadores, que infelizmente no futebol isso acontece. Então eu acho que quando o Brasil esteve muito perto, sentiu o gosto de estar na semifinal, isso pode ter deixado os jogadores um pouco mais se desconcentrados por um momento, isso gerou o contra-ataque que foi o gol da Croácia. Você chegar e falar que, não, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O Neymar tinha que bater o primeiro pênalti. Pessoal, o Neymar bate o último pênalti desde que ele começou a jogar bola, velho. Você não acompanha a carreira do Neymar? Não, isso é muito comum. O Neymar comum, decidiu isso as é muito comum no Olimpíadas futebol brasileiro. assim. E aí? Se nas Olimpíadas, por exemplo, ele é o primeiro, quem errou nas Olimpíadas, se não me engano, foi o Felipe Anderson. Aí o Felipe Anderson seria o último. E aí? Gabigol, na final da Copa do Brasil, para quem não se lembra, não foi o primeiro a bater. E aí? Ele é o quarto. E aí? Então, cara, assim, é o que eu falei, dói muito. Talvez tenha sido a eliminação que mais doeu nas últimas aí, desde que eu acompanho a Copa do Mundo, desde 2002.
Foi que mais doeu. Contra a Mas França doeu a também. França era melhor que nós 2006 ali. doeu também. A França era melhor que a gente. Sim. Foi a eliminação que mais doeu, até mais que o 7x1. O 7x1 ele acabou no primeiro tempo, quem não lembra disso. O 7x1 acabou no primeiro tempo. Então a gente teve 45 minutos do segundo tempo para digerir aquilo ali. Tipo assim, a gente tá tomando um baile aqui, acabou, beleza, vamos embora. Contra a Bélgica, eu acho que ficou o sentimento de que dava para chegar. Entretanto, acabou o primeiro tempo 2x0 para os caras. Então foi tipo assim, um jogo de recuperação. Esse estava na nossa mão e escapou. Então essa para mim foi a pior. Exatamente. Mas eu tô com vocês. Ainda bem que a gente tá fazendo um programa junto, porque assim, cara, foi no detalhe, velho. Infelizmente aconteceu, houveram erros sim. A Copa do Brasil não foi como a gente esperava, é bom que fique bem claro. Tá? A seleção ela desempenhou abaixo do que nós esperávamos. Nós tivemos ali um jogo contra a Coreia muito bom, 45 minutos muito bons. Nós tivemos 45 minutos contra a Sérvia também muito bons. Os finais. Exatamente. Né? Então, assim, mas, cara, agora vamos embora, abraçar o novo ciclo e, se Deus quiser, buscar o Hexa nos Estados Unidos. E para isso, vamos acertar agora, né? Isso aí, recomeça já vamos tudo puxar de novo. O assunto técnico. E dessa vez não são 4 anos, só 3 anos e meio. Deixa eu... 3 anos e meio. Tem isso. Tamo aí. Lembrando, os Estados Estarei Unidos lá, são muito mais perto do quiser. Qatar, hein? Vamos lá. Tite, após o jogo, abandonou os jogadores dentro do campo. Que tipo de líder e que tipo de treinador é esse? O Tite falou isso, sobre isso na entrevista, né? Na coletiva que ele fez pós-jogo, que ele falou que ele não tem esse hábito, ele não fica pós o jogo, mesmo quando o Brasil ganha. Mas, ao mesmo tempo, independente disso, ali era uma situação completamente diferente. Ele viu seus jogadores sendo eliminados, ele viu a situação que muitos jogadores, como o Neymar, que esperava muito nessa Copa do Mundo, como o Antony, garotos novos de sua primeira Copa, eu acho que faltou esse apelo dele falar, não, eu tenho que estar ali com eles naquele momento. Independente de ele não ficar, tá? Ele não fica, ele tem um jeito dele, mas pra mim faltou eu queria, naquele momento, tipo assim, ali isso, puxar um negócio da parte dele. Não sei se vocês concordam comigo, mas é impressionante como o clima pro Brasil na Copa é sempre muito pesado. A gente sempre não falo nem de pressão, né, cara? Eu falo muito de questão de como a gente aborda os levantamentos sobre a seleção. Cara, é bizarro. O Brasil já começou na Copa, antes de jogar o primeiro jogo. Uma parte da imprensa, não é a maioria, obviamente, estava falando que os treinamentos estavam muito pesados. Então a gente já começa por aí. Que o Daniel Alves dava chegada, que não podia ser assim, que não... Beleza. Começamos a Copa, 2x0 Brasil, vem a lesão do Neymar. A lesão do Neymar trouxe um episódio curioso, onde a gente de informação oficial tinha pouca coisa. E o que saía na imprensa, em sua maioria, era: o Neymar só volta nas quartas. O Neymar, quando voltar, não vai estar bem. O Neymar só na semi. Então já foi se criando um clima de angústia pro povo. Aí, entre o segundo jogo que o Brasil ganha da Suíça e perde para Camarões, tem a questão do ouro na carne, que vira todo aquele blá blá blá, de que a seleção não pode, os jogadores têm que ter respeito por quem é pobre, que o cara que está comendo ouro ali, e que não sei o que saiu para jantar, e isso, aquilo, outro. Então, irmão, assim, toda a Copa é essa palhaçada, cara. Toda a Copa é essa palhaçada. Copa passada era a questão do Neymar. Ah, porque o Neymar se joga muito, porque o Neymar isso, porque o Neymar aquilo. 2014 era a questão do cabelo. Ah, porque o jogador pinta o cabelo de louro. Cara, o Vampeta falou isso. O Vampeta. A gente não, né? Boa parte do pessoal mata o clima da seleção. Mata. Porque você acha que mata. A gente já começa a Copa atrás do placar. Já começa 1x0 pro cara, irmão. Se você voltar um pouquinho, aí já vai para outro extremo. Se pegar 2006, foi exatamente o contrário. Ah, o Brasil perdeu porque o clima estava leve demais, porque tinha imprensa no treinamento, o pessoal brincava. Impressionante, cara. Faltou então, assim, pressão na... Acho que é o tamanho da expectativa que se coloca no Brasil faz com que sempre exista uma pressão muito grande e que a imprensa acaba colocando mais lenha na fogueira muitas vezes. Então, assim,
E sempre vai ter, vai ter o rei do Neymar que vai ali questionar, ele cai demais, ele pinta o cabelo, vocês falaram. Pô, cara, o Militão tem os problemas dele, o Militão paga pensão, foi uma das coisas mais faladas em vários momentos da Copa. Então, assim... Gente, sério, não dá. E sabe qual é o problema? É sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma minoria que bota picuinha, que fala besteira. Só que, infelizmente, esses não sei qual a palavra, esse bando de ignorante, eles acabam influenciando ainda. Então, eu vou confessar um negócio aqui. Na sexta-feira, foi o jogo, eu bloqueei 3 no meu Instagram. 3 pessoas. Porque, cara, eu sempre defendo a seleção. Só que eu prezo pelo respeito. Eu tô dizendo aqui bem claro, o Tite errou. Perfeito. Só que vocês não me viram chamar o Tite de lixo, o Tite de paneleiro, o Tite de ruim, o Tite disso, o Tite... Não tô rotulando o Tite. Eu tô dizendo o que eu vi na bola, a minha opinião, com respeito. E isso é numa boa, velho. Você fazer isso é bacana pra caraca. Sabe? Você virar e falar assim, pô, eu acho que o Pedro errou. Pô, podia ter acalmado o jogo, o Fred não precisava ter saltado a pressão. Isso é do jogo, beleza. Isso todo mundo tem o direito de fazer. Ou você também tem o direito de pegar e não torcer para a seleção. Você tem esse direito. Entendeu? Agora, irmão, pô, com todo respeito, é xingamento disso, rotulando daqui. Pô, irmão, os caras foram chamados... Eu vou te falar, eu costumo falar sobre isso. Eu não discuto com... Assim, a pessoa tem que ter um mínimo de discernimento e ter conhecimento para poder discutir esse tipo de coisa comigo. Então, assim, se o cara tem uma crítica, eu falo, me explica. Cara, porque eu acho. Então não faz sentido a sua crítica e não tem como ser levado todo em consideração. Assim, desculpa, é o ciclo não dá. Inteiro assim, cara. Inteiro. Ó, a gente tava discutindo, não tem nem um ano, pô, que o Vinícius Júnior andava muito para trás na seleção, que marcava lateral. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. Onde é que você tá acompanhando o futebol, irmão? O futebol evoluiu. Pô, pelo amor de Deus, cara, para. É sempre... Aí, deixa eu contar. Aí veio o cara... Irmão, sempre defendi a seleção, sempre falei bem, buscando sempre pontuar as coisas que estavam bacanas, criticando, eu sempre critico, mas eu critico desse meu jeito, com respeito, pontuando. Pô, irmão, um cara veio no meu direct, você acredita, velho? O cara veio no meu direct, falou assim, aí, seu merda, eu não falei pra você que o Tite era um otário, se eu não sei o quê. Pô, irmão, pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Assim, acho que o cara queria muito a eliminação para ele dizer assim, pô, eu tô certo. E você tava errado. Mano, então, cara, toda a Copa é essa palhaçada. Todo o ciclo da seleção é essa palhaçada. E é sempre as mesmas pessoas, tá? Vocês sabem muito bem quem é que é. Eu sou pequeno para bater nesses caras. Eu não sou ninguém. Mas vocês sabem quem que é. É que é seu Casagrande. É senhor Casagrande, é senhor Mauro César, é senhorita Mili, não sei o que lá do caralho da UOL, o senhor Pedro Ivo da ESPN também ficou plantando noticiazinha errada, o senhor... Cara, tem um monte, velho. E são sempre esses caras que querem tumultuar a porra do ambiente. Você vai ver o inferno que vai ser para a escolha do próximo treinador. Então, na verdade, é isso que eu ia falar, porque acho que a gente até já vai passar para esse assunto, vou até me antecipar o Eric aqui também, porque é exatamente a pressão que esse próximo técnico já chega. Pô, porque é aquela coisa, se for um técnico brasileiro, acho que a gente talvez tenha até poucas opções, acho que Cuca perdeu muito espaço porque vinha se falando nele, o Caio Ribeiro falou que vai ser o Mano Menezes, mas já teve uma chance, não sei como é que seria aceito, o Diniz vem sempre... Para mim, isso foi um surto do Caio Ribeiro. Acho que ele... Assim, o Diniz é especulado, mas muita gente questiona o que o Diniz ganhou já para poder chegar na seleção brasileira. Acho que a gente tem poucas opções de técnicos brasileiros, talvez, para serem bancados. Sim. E assim, o que chegar vai ter uma sombra de técnicos estrangeiros. E se a gente optar por um técnico estrangeiro, hoje eu vi muito falando sobre a possibilidade do Ancelotti, que falou que aceitaria conversar após o fim da temporada europeia, e outros nomes,
como José Mourinho, como o Guardiola, que chegou a ser procurado em algum momento. Independente do nome desse técnico, ele vai chegar com uma pressão muito grande por ser um técnico estrangeiro na seleção brasileira e que sempre vai ter essa questão, né? Pô, ele está tomando o lugar de um brasileiro, muita gente pensa isso. Então, a gente já entra nesse ciclo, eu acho que pressionado e sem caminho, porque a CBF, a gente sabe a bagunça que aconteceu durante muitos anos. Se você perguntar para mais da metade das pessoas que gostam de futebol o nome do presidente da CBF, metade não vai saber. Mudou. Porque muda todo ano, um é preso. A gente, nesse último ciclo, a gente teve pelo menos, acho que três ou quatro, se não me engano, presidentes da CBF nesse ciclo de Copa. Então, tem uma declaração do Edinaldo Rodrigues falando que ainda não sabe o que vai fazer. Então, assim, acho que a gente... Ele disse que ele não conta a especulação nem para os familiares. Exatamente. Então, assim, a gente talvez comece atrasado, vamos dizer ali, para esse ciclo. Óbvio, tem tempo, tem 3 anos e meio para isso, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que independente de quem chegar, já vai chegar muito pressionado, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa de levar em consideração. Mas agora que eu pergunto para vocês, e aí, JC, quem você acha que vai ser o novo técnico da seleção brasileira? E se é o seu nome de agrado, se é o que eu acho, para ser bem sincero, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia do que está pensando, do que está passando na cabeça dele. Mas eu vou dizer o que eu faria. Eu acho que desde a seleção, ela infelizmente, ela foi uma decepção na Copa e ela vai precisar de um treinador que aguente a pressão que a seleção vai receber nos próximos 3 anos e meio. Tá? Então, eu iria de Ancelotti. Porque eu acho que é um cara que conhece muito de bola, um cara que tem experiência muito grande com os brasileiros, é um cara que o currículo dele se apresenta, então um cara que chega, bota o currículo e tá tudo certo, então eu acho que sim. Entretanto, eu tenho umas ressalvas, porque eu acho que é um treinador que eu não sei o que esperar do Ancelotti na seleção, cara, vou ser bem honesto. Porque a gente sabe que treinador de seleção tem que ter um trabalho completamente diferente de um treinador de clube. Não está no dia a dia, você só vê os caras a cada 3 meses, enfim. Eu iria de Ancelotti devido a isso, eu acho que está na hora. Acho que já chega também, de ficar só nessa bolha de... Nós ganhamos 5 com o brasileiro, então nós temos que continuar com o brasileiro. Acho que tem que mudar. O Ancelotti... Eu acho ele um técnico, assim, um amigo meu hoje até eu conversei com ele sobre isso hoje à tarde, que ele me mandou sobre isso, perguntou minha opinião. Acho o Ancelotti, assim, não tem que se falar do Ancelotti. O currículo dele fala por si só. Então, assim, é um excelente técnico, mas as características dele me preocupam para a seleção. Porque o Ancelotti, ele é um técnico muito conhecido pela defesa como ele monta, pela forma como ele monta os times de trás, e times muitas vezes reativos. O próprio Real Madrid é um time parecido com o Tite, né, cara? Ele é muito parecido com o Tite. E assim, eu acho que o Brasil, por que o nome do Diniz hoje é especulado? Porque eu acho que muita gente espera do Brasil um Brasil mais propositivo, um Brasil que fala, pô, tem Neymar, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem jogadores de muita qualidade, e muita gente espera um Brasil que ataque muito mais, que tenha mais posse de bola, que seja um time mais propositivo. E o Ancelotti, ele tem características de montar times mais sólidos, um time mais resultadista. Cara, eu acho sensacional, que ele é um cara que ganha tudo também igual ele. Só que me preocupa como seria a aceitação do povo e como seria a aceitação da imprensa por estilo de jogo. Mas aí é o que eu tô te falando. Aí é o que eu acho. Aí entra o que eu falei. Eu acho que se for o Ancelotti, a imprensa vai dar uma baixada na bola. Porque vai olhar para o Ancelotti e falar assim, cara, peraí. Pelo tamanho do saco. Não posso bater nesse cara, sacou? Não posso. O Brasil joga dia 20, entre o dia 20 e dia 28 de março. Já tem eliminatória para a Copa. Irmão, não vai ser ele até lá, provavelmente, tá? Aquele só sai do Real Madrid se sair em junho. Então, o pessoal vai olhar para o Brasil, vamos supor, o Brasil estreia contra o Uruguai lá. Perde. Pode acontecer. Beleza. Só que a empresa, jogando mal, a empresa vai falar assim, não, peraí, vai vir o cara.
que vai resolver os nossos problemas. Beleza. O Brasil não fizer uma eliminatória bacana em relação a desempenho. Eu acho que a gente vai dar uma segurada também, porque tem o cara lá. O meu medo em relação a treinador brasileiro, cara, é que eu não vejo, sinceramente, nenhum, assim, pronto para chegar e sustentar a bronca que vai ser o próximo ciclo. Porque, cara, se esse ciclo agora já foi uma encheção de saco, imagina o que vem aí. Eles vão falar muito de jejum. Pode preparar, anota a pauta. Eles vão falar muito de jejum. Eles vão falar muito do Neymar. O Neymar já vai ter 34 na próxima Copa, não é isso? 34. Então, 34. eles vão falar muito da condição do Neymar. Eles vão falar muito de assuntos paralelos. Eles vão falar muito de desorganização. Vão falar muito sobre passagem de bastão que não existe, que não Vão existe falar uma nova muito estrela. disso. Vão falar... Então, cara, assim, é um ciclo que eu acho que precisa de um cara com costa larga para blindar. Agora, imagina, velho, vamos supor, dos nomes brasileiros, quem vocês acham, brasileiros, né? Nacionalidade brasileira, quem vocês acham que eles estão cogitando? Diniz, talvez? Diniz, Dorival Júnior, pelo Você imagina, Flamengo, vou te fazer uma... acredito que sim. Por incrível que pareça, tem um nome Renato? que eu acho que pode ser conversado, que vocês podem achar Renato meio maluquice. Cuca acho que caíram muito, né? Não, mano. Quem? Não. Rogério Ceni. Brinca contra o Indes. Eu acho Tá, que rola. mas o exercício não era nem lá, esse. Não tô falando Agora eu que vou te acho fazer uma certo, mas eu pergunta. acredito que Imagina rola. o Brasil. O Diniz é um treinador que precisa de tempo, precisa de experimento, precisa de trabalho, tá? 3 meses, a cada 3 meses ele vai se reunir uma semana com o pessoal. Não, acho que não é um perfil bacana. Também não. Como é que vai implementar? Mas vamos supor o que eles jogo dele? contratem o Diniz, pô. Beleza. Irmão, você imagina na estreia do Diniz, Brasil e Argentina. Lá na Argentina. Ele Não, chama o Casimiro não. e fala, mas caradinho, Imagina, o Casimiro irmão, dá 2 tapas O na cara Brasil com dele. aquele toque de bola do Brasil. Vamos supor, situação hipotética. O Brasil, pá, erra na saída de bola, 1-0 Argentina, os caras ganham o jogo. Nem volta pro Brasil. Irmão, o Diniz não Acabou, pisa no filho. aeroporto. Não pisa. Os caras vão matar ele, velho. Então, assim, a minha opinião é essa, tá? Eu iria, pra ser bem honesto, eu iria no Abel Ferreira, do Palmeiras. Eu iria no Abel. É a minha opção também. Eu acho que é um treinador O problema muito bom. O Abel Ferreira talvez seja o mesmo do Guardiola, né? Que estão falando que é salário. Será? Não Cara, acredito. o Abel Ferreira está tirando mais de 2,5 milhões mês do Palmeiras. 2.800.000. E o salário na seleção não chega nesse tanto. Mas o Não, Guardiola ganha 13, diferente. né? Mas o Guardiola Mas assim, ganha 13. até para complementar essa pergunta que você fez, Jorge, de fato, quando você pega o leque de opções brasileiras, Diniz, Rogério Ceni, como o Ed falou, não sei mais, estou até me faltando para poder falar, Dorival Júnior. Aí você fala, pô, beleza. Agora, os nomes de técnicos estrangeiros que foram falados, Abel Ferreira, Guardiola, Mourinho, Jorge Jesus e o Ancelotti. Cara, é uma outra prateleira totalmente diferente de técnico. Não tem nem comparação. Então, assim, acho que não tem nem comparação para a gente poder falar sobre isso. Tem que ver como é que vai ser a adaptação do modelo de um técnico estrangeiro com a seleção. Vários jogadores já treinam com eles, então isso talvez facilite ali muito. Tem que ver como é que seria em relação à imprensa. Cara, me preocupa igual, por exemplo, o Ancelotti, o Abel, muitas vezes. Cara, se você botar 3 volantes na seleção, a chance de você apanhar muito da imprensa e do povo é muito grande. Exatamente. Se eu vejo o Ancelotti, eu já estou vendo o Bruno Guimarães fazendo a ponta direita igual o Valverde faz no Real Madrid. Isso me preocupa. Cara, então, assim, é o que eu tô te falando. Pode ser até funcional, pode ser até ser funcional, claro mas na nossa cabeça eu iria no Abel por questões de adaptação. Tá? Acho que é um cara que já está acostumado ao Brasil, à língua, é um cara que conhece os atletas, porque ele joga, ele treina aqui. Estudioso é muito bom. Mas eu acho que é o que eu iria, tá? Mas isso não quer dizer que seja a melhor opção para o momento. Na minha opinião, a melhor opção para o momento é o Ancelotti. É diferente de quem eu escolheria. Eu escolheria o Abel. Mas eu acho que se tivesse assim, não, olha só,
Que ainda tem outra coisa. Quem soltou essa notícia do Ancelotti foi o UOL, que, convenhamos, não é nada assim. De outro, Nada beleza. certeira. Mas vamos supor, você tem todas as opções, tá? Todo mundo aceitou. Tem na mesa lá. Quem aceitou? Eu acho que o Guardiola não aceita, tá? Acho que o Guardiola não vai aceitar. Já falaram que não. Não, esquece. Você tem aqui esquece. Ancelotti, Diniz, Risca. Dorival e Abel. Vamos supor esses 4 aceitando. Você pode Jorge escolher. Jesus, que Jorge Jesus já falou que aceitaria. Beleza, você tem esses 5 na mão. Eu iria de Abel, mas talvez a melhor opção seja o Ancelotti. Devido, cara, eu tô com medo do que a imprensa vai fazer com a seleção brasileira nesse próximo ciclo. Tenho medo. De verdade. Vai ser, ser. Falando Não, vai em questão ser de bem estilo pesado. de jogo, eu gostaria de Jorge Jesus. Isso. Em questão de estilo de jogo, questão de modo que ele monta o time. Então, era isso que eu ia falar sobre isso. Por quê? O próprio Ronaldo falou sobre isso. Eu acho que passa muito. Quem vai ser a próxima escolha passa por o que a CBF entende de modelo de jogo que ele quer para a seleção brasileira. Então é muito do que o próprio John Textor aplica isso no Botafogo. Ele bota, que ele chama de Botafogo Away, né? Que é estilo Botafogo, que ele quer. Ele quer que o Botafogo jogue de formas parecidas. E o futebol vistoso que ele entende, ele quer desde o sub-5 até o time principal. Fazendo a mesma coisa no Cruzeiro. O John Textor quer. Exato. Então ele jogou isso pro Luiz Castro e ele falou assim, eu quero esse estilo. Então ele quer esse futebol que propõe, esse futebol que faz, que acontece. Então é muito do que a própria CBF entende. Então, por exemplo, na minha opinião, a CBF ela teria que fazer uma forma muito clara, ela tem que pegar um cara que é o técnico da seleção sub-20, da sub-23, que vai ser olímpica, né? E a principal, que eles conversem entre si e ao mesmo tempo ele possa realmente conflitar experiências com jogadores que funcionam para o esquema dos 3. Isso funciona, isso fica muito mais orgânico. Então, ao mesmo tempo, passa por isso. Ancelotti é um problema por isso. Eu acredito que o próprio Abel Ferreira é um jogador que é um técnico um pouco menos reativo, mas não tem esse... Ele, por situações na partida, ele pode ser um pouco reativo em alguns momentos. Então, de todos isso que a gente foi falado, eu acredito que o Diniz é uma escolha que passa pela cabeça de todos os ali dentro da CBF. Porém, tem todo o fato de ele não ser um técnico com muitos anos de carreira, não ter ganhado nenhum título de expressão, tem tudo isso que vai passar pela cabeça deles. E a questão de Jorge Jesus, eu acho que ele também é um nome que está muito forte e acredito que possa ser uma das escolhas, independente da má temporada que ele fez no Benfica, depois que ele saiu do Flamengo, pela boa impressão que ele deixou aqui. Só que para mim tem uma questão muito clara, que é a relação com os jogadores. Por quê? O Tite pode ter seus problemas, eu tenho meus problemas com o Tite, eu acho que o Tite tem algumas coisas que eu não gosto dele, só que ele é um ótimo gestor de elenco. O Tite e ficou bem claro isso. Eu não vejo Jorge Jesus, como já foi falado, o próprio Rafinha deixou em entrevistas, que os próprios jogadores do Flamengo não concordavam com tudo que Jesus fazia, mas ao mesmo tempo dava certo e eles engoliam. Eu não vejo o Jorge Jesus implementando coisas em jogadores como Casemiro, Neymar, eu não sei se ele vai ter essa gestão de elenco, que também me preocupa no Diniz. Então é por esses motivos que eu falo com vocês que eu apostaria ainda assim no Abel Ferreira, por tudo que ele conquistou no futebol brasileiro, pelo nome que ele tem e pela forma que eu vejo o time do Palmeiras jogar. Eu acho que a forma como o time do Palmeiras é forte mentalmente, em como ele sabe jogar a partida, como ele sabe se comportar, é o que eu quero para uma Copa do Mundo. Ancelotti e Abel Ferreira. Já foi falado, soltado na imprensa aí também, não sei se é verdade, que o próximo treinador da seleção precisa ser um cara que saiba lidar com os jovens. O Ancelotti é um fenômeno nisso, tá? Um fenômeno. E o Abel parece que também é. O time do Palmeiras é um time onde ele lança garotos constantemente, os atletas compram a ideia dele. Então, assim, para a gente fazer um resumo, eu iria de Ancelotti, quer dizer, a melhor opção, na minha opinião, é o Ancelotti, entretanto, eu acho que eu iria de Abel. Tá? Se o Ancelotti não aceitasse. Se o Ancelotti não aceitasse, eu acho que é a melhor opção. Se o Ancelotti falar assim, não, eu quero. Se você espera 6 meses, eu espero. O Brasil vai perder 2 jogos. Tem data FIFA em março e data FIFA em junho. Inclusive, essa data FIFA em junho é uma bosta. Porque ela é depois da Champions League, mano. Para com essa porra.
Os caras têm que entrar de férias, irmão. Bota essa data FIFA pra agosto. Porra, bota essa data FIFA pra agosto, irmão. Pelo amor Faltam de 3 Deus, anos e irmão. meio, pô. Aí, ano que vem, tem jogo de eliminatória. Eu acho que o Brasil ano que vem joga 6 ou 8 jogos. Não lembro ao certo. Porque são três ou 4 datas. Mas 2024, é, não, o Brasil não joga eliminatórias. O Brasil joga a Copa América em junho. Provavelmente no Equador. 2000, estão falando de Nation não League também, sei. né? Que pode ser que a Argentina e o Brasil Aí, joguem também. 2025, se falando ganhar a sobre Copa isso. América, o Brasil joga a Supercopa. Essa nova Supercopa aí contra o campeão da Euro, que também é 2024. Então nós vamos ter 3 anos e meio. No qual, desses 3 anos, 2 vão ser para jogar a eliminatória. Tá? E já perdemos 6 meses por causa da data da Copa e mais 6 meses esperando Vamos perder o um ano. Ancelotti. Beleza. Quer dizer, Mas eu esperaria. então, Eu esperaria. Eu acho que, cara, pela pressão que vai ser esse próximo ciclo, eu acho que a gente precisa de um cara grande mesmo, para sustentar o que vem desses Mauro César, desses Casagrande aí. perfeito. Boa. Vou pedir a opinião do Diego, já dando a minha. Eu iria de Abel Ferreira. E eu acho a melhor opção o Abel Ferreira. Mas eu acredito que a CBF irá de Jorge Jesus. Eu fico entre os dois, tá? Entre Abel e Jorge Jesus. Eu brinquei com um primo meu no fim de semana que a gente encontrou. Talvez ali depois do gol do Brasil faltou ali o Abel Ferreira ali na ponta, mandando ter um pouquinho de calma. Ou o Pesolano, o Pesolano cai na porrada. Naquele contra-ataque ele teria entrado em campo, batido no juiz para poder parar, cara. Não precisa ter dúvida disso. Com certeza. Inclusive está sendo sondado para a seleção do Uruguai, mas diz o Ronaldo que ele não sabe. Mas, é isso aí. cara, eu acho que eu não acho que esperar o Ancelotti seria o ideal, exatamente pelo fato de esperar. E a barreira linguística me preocupa um pouco no primeiro momento. Então, eu acredito que até por ser vamos colocar mais curto esse ciclo, por toda a pressão, eu colocaria Abel ou Jorge Jesus também. Mas não sei definir entre os dois. Bom é que, tipo assim, nós três decidimos que não pode ser um treinador brasileiro. Talvez a gente tenha falta de opção. O meu ideal era manter o Tite. Se não for o Diniz, não, eu não manteria o Tite. Ele já pegou, ele já virou uma marca no período um cara que eu acho que não tem como. Assim, não tem na história um cara que perdeu 2 Copas na seleção brasileira e continuou, né? Então, assim, fica marcado. Não tem histórico do cara que perdeu 2, né? Não tem histórico. Porque o Dunga ele perde, ele volta, mas ele não Só 3 ele treinadores depois é eliminado disputaram 2 Copas seguidas pelo Brasil. Tele Santana, Tite. Eu vou até pesquisar o terceiro, mas se eu não me engano foi o Zagallo. Se eu não me engano foi o Zagallo. E o Zagallo. Mas todos eles foram campeões. Mas essa é a opinião, então, do Na Prancheta aí sobre o novo técnico da seleção brasileira. Então deixa aí nos comentários. Quem é o craque da... Assim, eu acho que... Lionel. Eu não acho que o Messi, cara... O craque da Copa, pra mim, por mais que eu não goste dele, não é o Mbappé. Cara, o Mbappé, puta merda. Por mais que ele tenha ido mal no último jogo, ele tá fazendo uma Copa muito boa. O Mbappé é assustador. Porque eu acho que o suporte que o Mbappé tem na França é muito grande. E o Messi não tem. A Argentina depende muito da genialidade do Messi, na minha opinião. E como a França não depende tanto do foi mal. A França não é gênio, né, Eric? Vamos combinar. A França... O Mbappé é um cara efetivo. Perfeito. Por exemplo, ganharam da Inglaterra sem o Mbappé jogar bem. Mas agora, meu amigo, o Messi, aquele passe pro Molina é sacanagem. Aquele passe pro Molina é sacanagem. Não, é craque. Isso aí acho que não melhor que a gente já viu. Vamos parar também. Assim, eu odeio a Argentina, tá? Mas, cara, o Messi da nossa geração, cara, não tem outro melhor. Cara, o Mbappé, eu não sei se vocês viram que eu botei lá no grupo, mas pra mim é a definição perfeita do que é e será o Mbappé.
eu acho que, obviamente, o Ronaldo era bem mais genial que o Mbappé. Só que eu acho que o Mbappé fenômeno. Tá falando Eu acho Ronaldo que o fenômeno? Mbappé, ele vai ser assim o mais próximo daquela famosa frase que a gente fala. Imagina se o Ronaldo não tivesse se machucado. Eu acho que o Mbappé vai Não atingir acho, não níveis assim, acho. tipo assim, de números, de conquistas, de bola de ouro, de gol, de Copa do Mundo, de tudo, velho. Esse moleque é sua. E sabe qual é o mais brabo do Mbappé? É que, irmão, quando a França precisa dele, ele bota a bola embaixo do braço e resolve. Quando o PSG precisa dele, ele bota a bola embaixo do braço e mete gol. Eu acho que Assim, é um ele é cara. efetivo, mas eu acho que falta genialidade pra gente comparar ele com o Ronaldo. Não, o Ronaldo é gênio, o Ronaldo é gênio. Também acho. Só que a gente sempre. Impossível. Cara, São não dois acho que jogadores sejam tão diferentes também, diferentes. Não acho que sejam tão diferentes. dentro de campo. Ué, o Mas o Ronaldo Ronaldo nunca era foi muito ponta rápido no esquerda, início ponta de esquerda. carreira, né? O Ronaldo É já porque jogou no naquela segundo época, tipo, não tinha atacante. Não, ponta ok, esquerda, ok. assim. O time não jogava com dois pontas abertos, espetados. É, porque antigamente era O dois Mbappé é um atacantes, meu filho. grafite com grife. Pô, velho, é sério. Eu acho ele, tipo assim, o Mbappé, cara, eu fico um pouco assim, assustado de pensar que esse moleque tem 23 anos, gente. Esse moleque, tomara que seja, tá? Vou ser sincero, eu tô torcendo pra França. Não existe complicado. Quanto à Argentina, eu torceria até pro Flamengo, pô. Pô, pro Jota falar isso, o Aí é negócio é sério, maluquice. bicho. Quanto à Aí é Argentina, eu maluquice. torço até pro Irmão, Flamengo, irmão. uma final Argentina e Flamengo. Porra, meu irmão, toca a camisa do Messi, mas Não, se for a final Argentina e Flamengo, eu torço pro Flamengo, irmão. Não, mas sério, eu fico pensando assim, cara, o Mbappé tem 23 anos, tomara que ganhe 2 Copas. E, porra, o moleque bate tudo que é recorde, cara. Ele já é, porra, surreal. Não. O recorde Mas de eu não gols quero em Copa, Mbappé ele também, ó. tá indo Tu com já tá tudo, me né? fazendo Quê? torcer pra Argentina só de porra. Recorde de gols em Copa, ele tem tudo pra bater. Duas Ah, Copas, Até porque, 23 meu anos, 9 irmão, gols. ninguém não, merece ter o vai, Close lá, esquece. né? Pelo amor de Deus. O Close, Esquece. puta que pariu. Ruim pra caceta. Porra, não Não, conseguia matar concordo. uma bola, irmão. O Close era muito rápido, muito fraco, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tá maluco. Tudo por É, conta de 5 gols que ele fez contra a Arábia Saudita em Pelo amor 2010. de Deus, irmão. O Close era É. muito fraco, velho. Acho que até Não, o perfeito. Close sabe que ele era Mas é. fraco. O Close sabe, o Close, tu acha que ele não fala É, assim, pô, mano. que carreira eu tive? É Quem tipo o diria? Miller, assim, Pô, velho. O tu Miller, acha que ele não ele é teve? peladeiraço, tá ligado? O Miller, porra, o Miller, puta que pariu. O Miller jogando é muito feio. Não é nada Não, o Miller é demais o Miller, mas brabo. nego acha ele brabo. Assim, voluntarioso. É um cara que ocupa Cara, espaço bem pra caceta. esforçado Ah, demais. Sabe se tá. posicionar. Mas, assim, o estilo de jogar do Miller é muito feio. O Miller parece, tipo assim, aqueles caras de 40 anos que vai pra pelada no domingo, velho. Tipo assim, meia baixinha. Mas é um jogadorzaço. O Miller, não, o Close nem não. amarra a chuteira do Miller, você tá maluco. O Miller é muito melhor que o Close. Ah, não, perfeito. Nossa senhora. O Miller, pra mim, é um atacante É que não é isso mesmo. atacante, ao mesmo tempo Meu ele é um amigo meia que não é meia. flamenguista O falou Miller me isso. complica. O Close, não, eu acho que ele é melhor, tá? Mas o Close e o Peter Crouch Nossa, o Peter Crouch só jogou porque tinha 2 metros, pô. O Peter Crouch, Mas acho que não é jogador de bola, Não, não. mas o Crouch era folclórico, o Peter pô. Peter Crouch, Crouch é jogador você de lembra o gol que futebol, ele não? fez como jogador do Liverpool? Se eu não me engano, foi contra o Newcastle. Que ele dá uma cortada de cana. A bicicleta? Surreal, mano. Surreal. Falando em gol de bicicleta, o que vocês falam da tentativa de escorpião ali do Giroud? Cara, eu tenho uma opinião. Ah, mas o eu acho Giroud é que maluco, ele Faz uns gols velho. esquisitos aí de vez em quando. O Giroud, ele é tão bom como ele é bonito. Eu acho ele muito bom jogador, velho. Sério mesmo, ele é muito bom. Assim, ele é muito bom, mas eu acho que ele é mais bonito do que bom. É, porque ele é bonito pra caralho. Velho. Ele é muito bonito. Velho. Tá maluco. Aí, o maluco é muito bonito, mano. Sério. Aí, a gente achou que ia terminar falando que o Close era ruim, vai terminar falando que o Giroud é bonitão. Aí. Porra. Vou terminar com ela. Não, vou terminar com essa dizendo que com a frase. Não, isso eu vou cortar isso no Instagram. Botar o Jota falando. Cara, do Giroud. o Giroud tem aquela aparência ali, é a maior prova do universo que Deus não é justo, velho.
Porra, irmão, como é que o cara tem aquela lataria e eu a caminho aqui? Sim, eu só queria 2% só. Ô, Jota, ele tem a lata, mas ele não tem a lábia, Jota. Né, meu Mas ele não tem a bola. é... Não, joga muito. Giroud joga muito. Que você... Giroud joga pra caralho. Pra caralho. Não, eu gosto dele no Milan. Ele é quase gol, né? Ele me lembra muito... No Milan ele é quase gol. É porque ele Cara, tem a gente brinca assim, mas ele quebrou uma maldição lá no Milan da camisa 9, né? O Herrera. Ele quebrou a Herrera, maldição da camisa 9 no Milan, que desde Inzaghi estava sofrendo. Giroud eleito pelo La Prancheta como mais gato da Copa. Ah, sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Esse aí ele já ganhou, vai tentar o outro título agora. O moleque lá da Espanha, do meio campo lá, o Pedro, do Gavi. Porra, não. Aí, aquele moleque, mano, o Gavi. Se aquele moleque fosse cantor, irmão, tipo Justin Bieber, assim, imagina o que ele ia pegar de mulher. Tá maluco. Eu não sei porquê. Irmão, eu não sei o que ele tá fazendo no futebol ainda. Igual o Justin Bieber, cantando sem camisa. Puta que pariu. Tem uma história aí que a filha do rei da Espanha é apaixonada com o Gavi. Não sei se vocês viram aí. Durante a Copa saiu essa notícia ali. Porra, claro, tá maluco. Irmão, que loucura acabou. virou esse programa. Tu viu o que o Brasil fez com a gente? Se o Brasil tivesse passado, a gente não tava esse tipo de coisa, tá vendo? Não, porra. Tem como falar. Vamos embora. Depois vê isso e curte o vídeo, deixe seus comentários aí. Espalha a palavra de Pidemor pela internet. Não esqueça de assistir todos os Na Pranchetes aí que nós temos, todo o conteúdo. Fique ligado em 2023 que tem muitas novidades. E, obviamente, o último Na Prancheta do ano será Na Prancheta Awards. Você que votou, fique ligado que você saberá quem ganhou determinada categoria aí. Estaremos... Por favor, Jota, deixe o seu recado. Pessoal, meu recado final é, para quem não sabe ainda, eu trabalho com apostas esportivas, trade esportivo. No meu perfil pessoal você encontra o meu canal no Telegram. E lá eu vou soltar a análise amanhã bem cedo de Argentina e Croácia e França e Marrocos. Tudo voltado para apostas esportivas. Aqui a gente falou mais de bola, enfim, lá eu falo de aposta. Então, se você quiser, vai lá, clica no link do meu Telegram. É gratuito, você cai lá, eu passo a minha visão do que eu estou vendo durante os jogos e ajudo você no que você precisar. Valeu? Boa! E aí, Diegão? Pessoal, não só agradecer aí por mais uma participação e pedir para o pessoal colocar também nos comentários qual que é o palpite deles para esses jogos. Quero saber que aí se o pessoal concordou com a gente ou não. Boa! E coloca também se você acha que o Giroud é o mais bonito da Copa. E se você não achar, tem que colocar quem que é, né? Por favor, certeza. Coloque aí as opções do mais belo da Copa. Tem que dar uma opção melhor, pô. Fechou. Vamos lá para o nosso valeu característico. Valeu.